Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Que tenhamos um Bom sábado dia. abençoado. Como diz, eu sempre repito, na versão do dia de sábado, para mantê-lo santo. Por quê? Porque ele já é santo por origem, né? A presença ali, desde o Éden, na eternidade, sem dúvida, mas desde o Éden, trazendo para nossa realidade, de a criação, quando cada dia foi preenchido por algo, a luz, e ali as aves, pássaros, enfim, o que aconteceu em cada dia da semana. E no sétimo dia, a presença, né, do Criador, que foi que preencheu aquele dia. Então, o sábado é santo pela presença santa realmente do Eterno. E ali a gente percebe que quando a versão diz, lembra-te do dia do sábado para mantê-lo santo, ele já é santo. Agora, o que eu devo fazer de acordo com o que o Eterno revela em Isaías é o quê? Não cuidar dos próprios interesses, não falar, né? Fazer, transformar esse dia um dia de alegria, um dia deleitoso na presença do Eterno. E tenhamos o entendimento de que esse dia é um reflexo da eternidade. Por quê? Porque na eternidade nós teremos a presença do nosso Salvador, a presença do Pai, e ali é onde a gente percebe que se eu não tiver a alegria, né, de entender a necessidade desse dia, ou ficar contando as horas para ele acabar, para eu ir no shopping, para eu ir na rua, para eu ir no barzinho comer alguma coisa, barzinho assim, no restaurante, para eu ir no, sabe? Tá nas redes sociais. Ainda bem que acabou, sei lá, ligeiro. Então, passa a ser algo delicado. Se eu não tenho prazer em estar 24 horas com ele, fazendo, buscando, orando, então, como vai ser a eternidade? Um tormento. E isso eu posso estar correndo o risco de perder. Misericórdia. Então, hoje vamos dar continuidade no capítulo 18. Só que antes, como ontem nós falamos, eu queria saber dos que estão aqui, quantos ouviram ontem Ezequiel 33. Bota um okzinho aí. Ninguém? Imaginei. Por isso, deixei aqui aberto para nós assistirmos hoje. Que ontem a gente conversou um pouquinho a mais e não assistiu muito bem, mas eu vou e Giovanni também. Então vamos aqui. São só 7 minutos, dá tempo. Eu gostaria que vocês meditassem. Essa versão que a gente vai ouvir é a versão Bíblia, a mensagem, ok? E nessa versão é bem forte, eu gosto assim para refletir nela. Fala, Giovanni. Eu comprei essa versão em físico e leio. Eu Nossa, gosto muito de ler porque ela dá uma esclarecida, aprofundada um pouco, uma linguagem mais atual. Isso aí Eu gostei dela. faz a gente refletir muito. Isaías 1, nessa versão, é um choque de realidade. Na verdade, toda ela nessa versão é forte. E leva a gente a refletir, eu gosto muito também. Então, vamos lá. Vamos ouvir, então, Isaías 33, mas você pode acompanhar na versão que você tiver. É só ficar dentro do contexto da nossa conversa de ontem, né? E do trecho que ontem nós estudamos também. Aí depois a gente dá continuidade. Ezequiel, capítulo 33. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, fale ao seu povo. Diga
Se eu trouxer a guerra sobre esta terra e for escolher um dos seus cidadãos para sentinela, e se a sentinela vir a guerra se aproximando, avisando o povo, e ao vir o ignorar, e a guerra vir levar, a culpa é toda dele. E viu o ar e o ignorou, será culpado. Se ele o tivesse levado a sério, teria salvado a vida. Mas se a sentinela vir guerra chegando, e não tocar a trombeta para avisar o povo, e a guerra e tirar a vida de alguém, eu seria responsável pelo sangue derramado de qualquer desastre. Você fez essa sentinela. Fiz de você a sentinela de Israel. No momento em que você receber uma mensagem, avise o povo. Se eu disser o verso, você está na rota da morte, e você não se está, e não avisar o perverso para que mude o caminho, o perverso morrerá, sem ser tratado dos seus pecados. E vou considerar você responsável pelo sangue dele. Mas se você avisar o perverso para que mudem sua maneira de viver, e eles não o fizerem, morrerão nos seus pecados bem avisados, mas menos você salvará sua vida. Filho do homem, fale a Israel. Diga: vocês disseram, nossas rebeliões e nossos pecados estão pesando sobre nós, estão afundando. Como podemos continuar? Diga a eles: não sei como sou Deus vivo. Não tenho prazer na morte dos perversos. Quero que eles se arrependam dos maus caminhos e vivam. Deem meia volta dos seus maus caminhos. Por amor de Israel. E amais, filho do homem. Diga ao seu povo: a vida justa de uma pessoa não vai salvá-la se ela decidir se rebelar. E a vida má de uma pessoa perversa não vai impedi-la de depender da sua rebelião. A pessoa peca não pode esperar viver se escolhe pecar. É verdade que eu digo às pessoas boas, mas se elas confiarem nas suas boas obras e se voltarem para o mal, as justas de nada valerá. Morrerão pela vida perversa que levaram depois. Mas se você é uma pessoa perversa, você morrerá pelo mal que fez, e ela se arrepender do pecado e começar a ter uma vida correta e justa, sendo generosa com os desamparados, devolvendo o que roubou, ajudando o próximo e deixando de fazer mal aos outros. Essa pessoa viverá, morrerá. Nenhum dos seus pecados será compensado. Está fazendo o que é certo, vivendo a vida correta. Por isso, viverá. Compatriotas dizem: a forma de agir não é justa, mas o modo como eles vivem não é justo. Se uma pessoa boa deixa a vida justa no povo, ela morrerá por isso. Uma pessoa perversa abandona sua vida de mal. Viver de forma correta e justa é. Mas vocês continuam. A forma do Senhor agir não é justa. Israel, eu decidirei o destino de vocês exatamente com base no tempo que um vive. No dia seguinte, Vou parar aqui. Depois, quem quiser, continua. Por que eu vou parar aqui? Nós vimos claramente falando do perverso, do perverso, do perverso. Falando que o Eterno chamou Ezequiel a uma missão, chamou a mim e a você como sentinela para avisar de que algo estava para acontecer.
Aí, antes de falar um pouquinho sobre isso, para a gente dar continuidade, a gente precisa orar, porque estamos dentro de um contexto do capítulo, melhor, dos parágrafos anteriores, né, quando Guilherme Miller entendeu que tinha de anunciar a volta do Messias, e dentro dessa luz que ele tinha, ele entendeu que isso era urgente. E hoje nós somos chamados como sentinela, para avisar, como diz aqui na versão perverso, para avisar ao perverso, ao ímpio, ao corrupto. Ah, mas esse perverso aí é o povo de fora, é o povo. A gente vai ver só rapidinho aqui. A gente assistiu, ou já estudou isso até há um tempo atrás, sobre o que é esse perverso ímpio, que a gente sempre pega a visão, o entendimento de que o ímpio é quem está lá fora, o perverso é quem está lá fora. Mas, de fato, quem é na visão bíblica, o que isso significa? Então, vamos lá. Santo Eterno, maravilhoso, grandioso. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Por essa oportunidade de estarmos juntos, unidos pela hoje, mas pelo Teu Santo Espírito. Unidos a ponto de buscarmos, ter nossos olhos abertos, entender o que a Tua verdade diz, que diz a Tua palavra. Entender que há um tempo, como nós temos aprendido, para tudo nesse mundo. E esse tempo agora é tempo de juízo, é tempo de arrependimento, é tempo de conversão. Nos ajuda, Pai Santo, por favor, a estarmos com os olhos abertos, a entender a mensagem, a entender que somos como povo, mas também como indivíduos chamados para uma missão. Estamos aqui reunidos, agradecendo a semana que passou. Como povo unidos para poder, neste santo dia, mantê-lo santo através da ajuda do Santo Espírito. Por favor, Pai, nos ajuda. Nós sozinhos não vamos conseguir. Queremos aprender a ser fiéis. Queremos aprender a nos posicionarmos da verdade, a irmos em direção ao caminho estreito, à porta apertada. Não são dias fáceis e não serão. Tua palavra nos mostra isso, através da Bíblia, através do testemunho, mas nós confiamos. A vitória final é questão de tempo, porque já foi garantido pelo nosso Salvador. Por favor, nos prepara, segura a nossa mão, nos fortalece. Fala conosco agora, mais uma vez, e que o restante do seu santo dia possamos ter o discernimento de manter o santo, não pensando em coisas, interesses desse mundo, mas nas coisas do alto, sabendo que este dia é um preparo, deve ser um deleite para a eternidade, onde teremos a tua presença física para sempre. Visita os enfermos. Nós estamos orando por muitos. Visita as famílias enlutadas também. E que estão presentes, que vão assistir essa mensagem depois, que sejam tocados pelo Santo Espírito. Sejam transformados. Que se permitam, inclusive neste dia, ou principalmente neste dia, ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada, Pai Santo, por essa oportunidade de misericórdia. Com perdão de todos os nossos pecados, pedir essas bênçãos e te agradecendo. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, Messias. Amém. Então, como eu ia falando, nós vimos que aqui nessa versão fala, né? E o perverso, se você vê o perverso no caminho da morte, não avisar, ele vai recair sobre você. Você foi, eu fui escolhido como sentinela, como atalaia, ou seja, nós temos a missão de anunciar o que está errado. Ah, mas se eu falar o que está errado, não vou gostar de quem fale, porque é uma responsabilidade muito séria diante do Eterno. Você tem a luz, eu tenho a luz tem sido derramada, vamos ficar calados. Não pode falar não, porque não vou gostar, tem que falar assim.
ok? E aqui eu quero só, para a gente finalizar essa parte aqui do Ezequiel 33, a definição bíblica de perverso. Como eu falei, a gente estudou isso lá no passado, eu acho que estava no Patriarca dos Profetas, ou antes até. Perverso na Bíblia é alguém que age com maldade ou intenção corrupta, se afasta da verdade e da justiça, endurece o coração para não ouvir a correção do Eterno, pratica o mal de forma consciente, sem arrependimento, e deturpa o que é correto, escolhendo caminhos tortuosos. Então, com esse conceito de que é o perverso, pode ser eu e você. Pode ser uma pessoa que está sentada do teu lado no grupo ou dentro da igreja. Entende? Então, se eu estou vendo que há algo que não está correto, que não agrada ao Eterno, que há um estilo de vida, de adoração, eu tenho que mostrar dentro da palavra, eu tenho que mostrar dentro do testemunho que você deve e eu devo mudar o caminho para você, ok? Então, temos que ter isso em mente. O perverso, o ímpio, não é quem está lá fora. É quem conhece a verdade, é quem rejeita, é quem é manipulador. Isso tudo está dentro desse contexto. Então, em resumo, na ótica bíblica, o perverso, dentro dessa mensagem aqui que nós acabamos de ver, é aquele que vive deliberadamente no mal, rejeita a correção do Eterno e segue um caminho oposto à vontade do Eterno, a justiça e a retidão. Tá bom? Então, dentro disso aqui agora, como é que é o nome dele? Guilherme Miller viu, nós entendemos. Quando ele enxergou isso, ele se desesperou e falou, eu tenho que falar, eu tenho que falar da volta, porque tem que voltar, tem que acontecer. E ele entendeu isso, que nós tenhamos essa mesma visão de falar sim. Fala, Gil. Você fala muito quando a gente está da Bíblia, a gente sempre lê de que é o outro, de que é o outro. Então, a gente tem que substituir essa leitura e colocar o nosso nome Perfeito. nessa leitura. A mensagem é. Então, nós Exatamente. temos que ter essa noção. Antes de Perfeito. ir para fora, temos que estar dentro mesmo. Perfeito. Perfeito. E é um erro humano mesmo, né? Você vê isso desde a doença. O que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eva, Adão. Não foi a mulher que o Senhor me deu. O que foi que aconteceu, Eva? Não foi a serpente. Entendeu? Então fica um jogando para o outro. E quando a gente olha aqui, ó Israel, prepare-te. Israel, você está em apostasia, você está em rebelião. Não, isso aí foi para lá. A gente aqui não. Não, isso aí foi para o povo lá. Para mim, não. Que primeiro a mensagem deve ser para mim. Quando Cristo pegou os apóstolos, ele falou, vai por toda a terra, vai lá e prega, falou. Mas antes eles o quê? Antes vai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando você começa a enxergar nesse quadro, aí a coisa muda. A coisa muda. Foi o que aconteceu com Miller, né? Ele percebeu a importância, a preciosidade daquele momento, que ele falou, não, isso aqui está tudo errado, peraí, deixa eu avisar, já está voltando, está acontecendo. E essa deve ser a nossa realidade também. Vamos continuar agora, do parágrafo 40, tá? Onde fala aí que em 1833, Miller recebeu a Igreja Batista. Recebeu da igreja a condição. Em 1933, Miller recebeu da Igreja Batista, de que era membro, uma licença para pregar. Grande número dos pastores de sua denominação foi-lhe também a obra, e foi com essa licença formal que continuou com seus trabalhos. Posto que seus labores pessoais estivessem limitados principalmente à Norte e aos estados centrais, viajou durante vários anos suas
eram cobertas inteiramente por sua bolsa particular e, posteriormente, nunca recebeu o bastante para pagar as viagens aos lugares a que era convidado. Assim, seus trabalhos públicos, longe de serem benefício pecuniário, eram de pesado encargo às posses que gradualmente diminuíram durante este período de sua vida. Era chefe de numerosa família, mas como todos eram sóbrios e industriosos, sua fazenda bastava para a manutenção de todos. Em 1833, 2 anos depois que Miller começou a apresentar ao público as provas da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indício de seu segundo advento. Disse Jesus: as estrelas cairão do céu. Mateus capítulo 24, verso 29. E João, no Apocalipse, declarou ao contemplar em visão as cenas que deveriam anunciar o dia de Deus. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, alada por um vento forte. Apocalipse capítulo 6, verso 13. Esta profecia teve um cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado, achando-se então o firmamento inteiro sobre todos os estados unidos durante horas em faiscante comoção. No país, desde que começou a se colonizar, nenhum fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com intensa admiração por uns ou com tanto terror e alarme por outros. Sua sublimidade e terrível beleza perdura em muitos espíritos. Para chuva mais densa do que caíram os meteoros em direção à terra. Leste, oeste, norte e sul, tudo era o mesmo. Em uma palavra, o céu inteiro parecia em movimento. O espetáculo, como escreveu o diário do professor Silliman, foi visto por América do Norte desde as 2 horas até o dia, estando o céu perfeitamente sereno e sem nuvens. Um contínuo jogo de luzes deslumbrantemente fulgurantes se manteve em todo o firmamento. Nenhuma expressão, na verdade, pode chegar à altura do esplendor daquela exibição magnificente. Pessoa alguma que não testemunhou pode ter uma concepção adequada de sua glória. Dir-se-ia que todas as estrelas se em um ponto próximo do zênite e dali fossem simultaneamente arrojadas com a velocidade do relâmpago a todas as partes do horizonte, e, no entanto, não se exauriam, seguindo-se milhares celeremente no como se houvessem sido criadas para a ocasião. Não era possível contemplar um quadro mais fiel do que uma figueira lançando seus figos quando açoitada por um vento forte. No Journal of Commerce de Nova York, de 14 de novembro de 1833, apareceu um artigo considerando este maravilhoso fenômeno, artigo que continha esta declaração: nenhum filósofo sábio mencionou ou registrou, suponho eu, um evento semelhante ao de ontem de manhã. O profeta, há 1800 anos, predisse-o exatamente. Se nos furtarmos ao incômodo de compreender o chuveiro de estrelas, a queda das mesmas, no único sentido em que é possível ser isso literalmente verdade. Assim, mostrou o último dos sinais de sua vinda relativamente aos quais Jesus declarou a seus discípulos: quando vir todas essas coisas, sabei que está próximo a vós. Mateus capítulo 24, verso 3. Depois destes sinais, João contemplou como o grande acontecimento a seguir imediatamente, o céu reduziu-se como pergaminho que se enrola, enquanto a terra tremia, montanhas e ilhas se removiam dos lugares e os ímpios procuravam aterrorizados fugir da presença do Filho do Homem. Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17. Muitos que testemunharam a queda das estrelas consideraram um juízo vindouro, sinal espantoso, precursor
sorcito, misericordioso prenúncio do grande e terrível dia. Deste modo, a atenção do povo é dirigida para o cumprimento da profecia, sendo muitos levados a dar atenção à advertência do segundo advento. No ano de 1840, outro notável cumprimento da profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litch, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser superada em 1840, no e poucos dias apenas antes de seu admitindo que o primeiro período se cumpriu exatamente antes que o trono com permissão dos turcos, 391 anos, 15 dias, começará do terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar o Império Otomano em Constantinopla. Verificar-se-á ser o caso. No significado, a Turquia, por intermédio aceitou a proteção das potências aliadas e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu quando isto se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação adotados por Miller e seus companheiros, mas foi dado ao movimento do Advento. Homens de posição uniram-se a Miller, tanto para publicar suas opiniões, e de 1880 a 1844 a obra estendeu-se rapidamente. Guilherme Miller possuía grandes dotes intelectuais, disciplinados pela meditação e estudo, e a estes acrescentava a sabedoria do céu, pondo em ligação com a fonte da sabedoria. Era um homem de verdadeiro valor que inspirava respeito e estima onde a integridade de caráter e a excelência moral fossem apreciadas. Unindo a verdadeira bondade de coração, a humildade cristã e ao poder do domínio, era atento e afável para com todos, pronto para ouvir opiniões de outrem e pesar seus argumentos. Sem paixão ou excitação, aferia todas as teorias e doutrinas pela palavra de Deus, e seu raciocínio sadio e profundo conhecimento das Escrituras habilitaram-no a refutar o erro e desmascarar a falsidade. Todavia, não prosseguiu ele o seu trabalho sem as oposição. Como acontecera com os primeiros reformadores, as verdades que apresentava não eram recebidas pelos doutrinadores populares da religião. Não tendo uma sua atitude pelas Escrituras, viam-se obrigados a recorrer aos ritos e doutrinas de homens, às tradições dos pais da Igreja. A palavra de Deus, porém, era o único testemunho aceito pelos pregadores da verdade do Advento. A Bíblia e a Bíblia só era a sua senha. A falta de argumentos das Santas Escrituras, por parte dos oponentes, supriam-na eles pelo ridículo e empregavam tempo, meios e talentos para amar aqueles cuja única falta era esperar com alegria a volta de seu Senhor e esforçar-se por vida santa e exortar aos demais em seu aparecimento. Diligentes esforços. Observou o finalzinho aí? Diz assim: a falta de argumentos explícitos por parte dos opositores era suprida pelo ridículo e pela zombaria. Tempo, meios e talentos eram empregados em caluniar aqueles cuja única ofensa era guardar com júbilo o retorno do seu Senhor e esforçar-se, olha só, e esforçar-se por viver vida santa e exortar os outros a se prepararem para o seu aparecimento. A história se repete.
Entende? A história se repete. Então, veja que o que é passado é uma realidade também nos nossos dias. Deixa eu só colocar aqui 52, 16. Então, percebam. Percebam aí que realmente vamos nos unir para fazer viver uma visão e ajudar a outros a se prepararem, como alertando do tempo, alertando o perigo de viver ocupadamente, o perigo de viver despreocupadamente, fazendo, achando que está tudo certo, pleno, e aí é onde mora o perigo. Então, vimos aí. Peraí, vai aparecer aqui, pronto. Acompanhamos do parágrafo 40 ao parágrafo 50. Aí, o finalzinho de 50 é bem significativo. Vamos lá. Miller recebeu licença para pregar em 1833. O Eterno ainda hoje chama a mim e a você, pessoas comuns, sem ambições pessoais, para anunciar verdades que são impopulares. Se você se posicionar a pregar verdades que são impopulares, que verdades são essas? Isso não está agradando ao Eterno. O sábado é dia do Eterno, não dia disso, daquilo outro. Esse louvor não está agradando. É dia de juízo, ou melhor, é tempo de juízo. Viva a primeira, segunda, terceira mensagem angélica. Viva a reforma de saúde. Busque uma vida de santificação. Aí, isso é verdade impopular. Por quê? Porque a popular é totalmente ocupada. Viva o amor, tá tudo certo. Venha para a igreja. Tenha seu nome aqui, que você está salvo. Né? E por aí vai. Então, hoje o Eterno chama a mim e a você, pessoas comuns, sem ambições pessoais. Não, eu não posso pregar isso, porque senão eu vou perder o cargo, vou perder o emprego, vou perder a amizade, vou perder. Ok? Então, como fez com Miller, chama a mim e a você hoje. Miller pregava sem buscar lucro e financiava seu próprio trabalho. Hoje, a religião, as instituições viraram empresa para dar lucro. E a gente viu aqui na realidade de Miller. Tá? Olha isso aqui, ó. Ele pregava sem buscar lucro e financiava seu próprio trabalho. O ministério hoje autêntico não é movido por interesse financeiro, mas por convicção e missão. É isso aqui que a gente deve entender. Por quê? Porque o ministério hoje é para mim e para você. Entende? O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos deixando de pregar verdades que são impopulares por ser movido por interesse financeiro? Ou eu estou pregando essas verdades que não agradam aos ouvidos? Por quê? Porque ninguém quer ser chamado de incrédulo, ninguém quer ser chamado de rebelde, de desobediente, de perverso, de ímpio. Eu não quero reconhecer que, de repente, eu estou dentro desse contexto, com as minhas escolhas, o meu posicionamento, de estar concordando com tudo. Não, eu não concordo, mas eu estou apoiando, eu estou participando, eu estou compartilhando. Então, nós estamos em tempo solene, mas também terrível. Tá? O ministério que eu e você devemos exercer deve ser por convicção, por amor a salvar as pessoas, por amor às almas e salvar as pessoas. Essa é a minha missão e a sua. Ah, não, eu não faço não, porque eu pego meu dízimo, minhas ofertas, devolvo lá na igreja, a igreja que faz isso. Não, tem que ser eu e você que temos essa responsabilidade. Entende?
Então, a gente tem que estar convicto da nossa missão. E ele pregava sem buscar lucro, ele não pegava isso como retorno, pelo contrário, ele financiava. Surgiu o sinal profético da queda das estrelas em 1833. E os sinais se cumpriram literalmente. E apontam para quê? Para quê? Porque o Eterno promete, fala, profecia, ele cumpre. Eu vi uma mensagem um dia desse que a pessoa falava assim, que o Eterno ele é tão incrível que ele obedece à sua própria palavra. O que ele disse, acontece. O que ele fala, acontece. E a gente viu, dentro desse contexto, que os sinais proféticos ele tinha dito antes, né? E aí aconteceu. Então, se prepare, porque se ele disse que aquele que vive em forma de religião, sem de fato exercer a verdadeira piedade, aquele que vive uma religiosidade superficial, né, que tem aparência de piedade, 1 Timóteo 3, mas não valoriza a fonte da piedade, esse vai ser punido. Aquele que não ouve a repreensão, primeiro capítulo desse livro, e outro, vai ser punido. Por quê? Porque não quer mortificar o eu. Porque não quer viver de acordo aos princípios. E ele falou, por isso que hoje em dia, quando você vai pregar sobre juízo, você é repreendido, você não é mais convidado, e essa pessoa só fala de juízo, que as pessoas não querem ouvir. Mas o Eterno falou que iria acontecer sim, e vai acontecer sim, porque ele é obediente à sua própria palavra. O fenômeno foi visto, a queda das estrelas, em toda a América do Norte, ou seja, o Eterno fala ao mundo de forma pública e inegável, para que ninguém tenha desculpa. Percebe? Tudo que está acontecendo, profecia se cumprindo, ele está dando oportunidade a mim e a você de entender o tempo, vou repetir, terrível e solene que nós estamos vivendo. O tempo da necessidade de voltar ao rumo certo, voltar aos marcos antigos, voltar ao princípio, viver de fato a primeira, segunda e terceira mensagem angélica, conhecer a Torá, a vontade do Eterno, a base da nossa fé, o santuário, é isso que a gente precisa. Ah, não vou fazer isso não, vou fazer isso não, porque eu não tenho tempo, estou muito ocupada, eu fico assistindo, leio esse pedacinho aqui, tá tudo certo. Ninguém vai ter desculpa diante do Eterno, porque todas as oportunidades foram dadas a todos, inclusive, principalmente, a quem tem mais luz, mais será cobrado. Então, como eu falei ontem, não é só conhecer, não é só ouvir, mas é o que é que eu estou fazendo com essa luz que me tem sido dada. Que posição eu estou tomando? Por quê? Porque ninguém vai ter desculpa diante do Eterno. Nós já vimos que as profecias se cumpriram, queda da estrela, grande terremoto, o dia escureceu, sabe? E aí a gente sabe disso tudo, sei, não sei, eu dou estudo bíblico, eu conheço isso aí, ó, na ponta da língua, perfeito. Mas o que é que eu e você estamos fazendo com isso? Estamos entendendo que o tempo está acabando? A queda das estrelas foi compreendida por muitos como sinal do juízo. Muitas pessoas hoje reconhecem que o mundo está caminhando para algo decisivo. A consciência do fim está crescendo novamente. Isso aí, estavam vivendo no apocalipse. O apocalipse está acontecendo, é o fim do mundo. É assim? Mas o que eu estou fazendo com essa mensagem, com esse sinal de juízo? O evento despertou interesse geral na profecia, quando
fatos marcantes acontecem, o Eterno usa isso para chamar o povo de volta ao estudo bíblico. É a minha e a sua maior necessidade, ok? Em 1840, cumpriu-se outra profecia, a queda do Império Otomano. Profecias históricas confirmam que o Eterno dirige os eventos mundiais e que o tempo está avançando. A previsão foi feita com precisão por Josias Litch. A profecia bíblica não é simbólica aleatória, ela é precisa e verificável. Vou trazer agora para o juízo, esse verificável. Teve juízo na época de Noé? Teve. 120 anos, Noé estava pregando, construindo e falando, e o povo não quis saber. Viram sinais nos animais entrando na arca, viram tudo acontecendo e o povo não quis saber. Fechou-se a porta. 7 dias, se estiver doido, fica aí dentro. O povo não quis saber. Até que começou a chover, a água subir, não tinha mais condição, aí já era tarde demais. Nós temos aí a parábola das 10 virgens, mostrando o tempo, mostrando a necessidade do preparo. Então, veja, a profecia bíblica, tudo que já aconteceu até aqui, não é brincadeira, não é apenas sinal para o passado. Nós precisamos entender e verificar que essas profecias apontam para o tempo do fim. Ok? Então, a previsão foi feita com precisão por Josias, por quê? Porque ele estava dentro da palavra, do está escrito, e ele entendeu isso. Nós temos tanta luz, né? E muitas vezes não queremos entender. O cumprimento exato fortaleceu o movimento do advento. Quando a profecia se cumpre diante dos olhos do povo, a fé cresce. Isso vai acontecer novamente no fim. Já está acontecendo. Já estamos vendo sinais, já estamos vendo a imagem da besta formada, estamos vendo profecias se cumprindo, estamos vendo como Ezequiel 8, líderes de costa para o templo e adorando o sol. Nós estamos vendo, tudo aconteceu. Sabe o que falta? Falta eu e você nos arrependermos e dizer, Senhor, não dá mais para continuar e ver tudo isso acontecer. Senhor, me ajuda. Eu quero alertar o povo que está todo mundo indo para o caminho que não vai ter salvação, que não vai ter volta. Pai, me ajuda. Mas eu vou ficar sozinha, como Célia diz, né? Vai ser um caminho solitário, ninguém vai gostar de mim. Eu vou ficar sozinha. Você vai ficar sozinha na visão humana, mas o Eterno está do teu lado. O anjo do Senhor acampa ao seu redor, do teu tempo e livre. A maior necessidade é isso agora. É mostrar que tudo. Não, mas quando sair decreto, aí a gente vê, vai ser tarde demais para o Adventista do sétimo dia, que tem a luz revelada, ok? Então, olha só, estamos novamente, ou melhor, estamos no tempo do fim, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Só que quando a profecia vai acontecer diante dos olhos do povo para a fé crescer, isso eu gosto de aplicar mais agora aos que não têm essa luz, no sentido, no detalhe da coisa. Por quê? Porque nós que temos a luz, gente, a gente não precisa de mais sinal nenhum, não. Não precisamos, tudo já está aqui nos nossos olhos, acontecendo na nossa cara, no nosso meio. Se nós não decidirmos agora, quando aconteceu o ápice, já vai ser tarde demais para nós. Porque a porta da graça a gente sabe, vai fechar primeiro para quem? Entende? Entende como o tempo ruge, como o tempo está correndo e a gente está brincando de amanhã eu faço isso, não, amanhã eu penso nisso, amanhã eu paro disso. Homens de saber uniram-se ao movimento. O verdadeiro reavivamento atrai pessoas sinceras, uau, de diferentes níveis sociais e intelectuais. Bora, meu filho.
A obra se espalhou rapidamente entre 1840 e 1844. Antes do fim, haverá novamente um avanço rápido da mensagem final. A mensagem final está baseada nas 3 mensagens angélicas. Adorar aquele, temer a Deus, ou seja, obedecer, uma estrita obediência, como a gente aprendeu lá no Patriarcas e Profetas várias vezes, estrita obediência, estrita obediência. Ok? Miller era humilde, estudioso, equilibrado e respeitava outros. Esse é o padrão do mensageiro genuíno. Olha, não os arrogantes ou sensacionalistas que hoje se dizem profetas. E outros também arrogantes e sensacionalistas sem se denominar como profeta. Mas falta essa mensagem pura do Evangelho, com humildade, com amor às almas, como eram os profetas. Gente, antes aqui, só para a gente ir finalizando, quando sempre, em toda a história bíblica na Terra, né, a gente percebe que sempre o Eterno levantava profeta. Para quê? Porque o seu povo vivia em rebeldia. E como é que esse profeta era aceito no meio do povo? Com alegria, com amor. Venha, querido, vem cá, Jeremias. Ezequiel, vem cá, fala aqui pra gente. Você é maravilhoso. Não. Era perseguido, era jogado no poço, foram, né? Alguns deles, a sua maioria, inclusive os discípulos, foram mortos. Percebe? Então, hoje, o nosso estudo, a nossa posição, sempre digo isso, é tempo de posicionamento diante da verdade que nós estamos vivendo. Se eu me posiciono diante da luz que eu estou recebendo e pregando a verdade, eu vou ser perseguido. Se eu digo que eu estou me posicionando e continuo do mesmo jeitinho, amado por todos, querido, venha que você é querido, venha que você é querida. Está faltando. Porque o próprio Salvador falou: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão difamados por causa do meu nome. Aí vem o testemunho, que é, ou melhor, vem o Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, e diz: vocês serão perseguidos. O próprio Cristo falou na Bíblia que vocês serão perseguidos pelo da própria família. Aí vem o testemunho de Jesus e fala: os adventistas nominais, que tem um nome no livro da igreja, que está tudo certinho, que prega, participa, faz tudo, mas genuinamente não tem uma transformação. Não estou aqui julgando, falando o nome de ninguém, estou falando como um todo, porque se eu não me policiar, não permitir que o Espírito Santo me convença do pecado, da justiça e do juízo, eu também sou uma pessoa dessa, sabe? Aí o que acontece? Os adventistas nominais entregarão os fiéis aos católicos. Entende? Entende? Por que isso vai acontecer? Porque os adventistas nominais estão comendo comigo, bebendo comigo, vendo tudo acontecer. Então, ele conhece tudo aqui, ó. Lembra aqui um capítulo que a gente leu, e aquilo me marcou muito, eu não lembro que capítulo foi, de um dos anteriores. E o que aconteceu? Os traidores se juntaram aos perseguidores e caladinho, no meio dos perseguidores, ele só apontava com o dedinho a casa que tinha uma família fiel. Aí o que acontecia? Os soldados entravam, tiraram essa família, matavam. Você entende? Então, por isso que nós temos que entender: aquele que me conhece ouve a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Eu tenho que ser, ó, que coisa linda, humilde, estudioso, equilibrado e respeitar a escolha de cada um. Mas respeitar a escolha de cada um não é ficar calado para os erros sem alertar. Ok? Vamos lá, finalizando, que a hora não para. Ele aceitava apenas a Bíblia como regra de interpretação. O cristão moderno precisa retornar a esse princípio.
A Bíblia e somente a Bíblia, não tradições, emoções ou opiniões humanas. O próprio testemunho fala, né? Que se nós voltássemos, vivêssemos verdadeiramente o que está escrito na Bíblia, não precisava de profeta, não é assim? Antigamente, vinha o Eterno e falava com o seu povo, o povo não queria ouvir, aí ele, agora eu tenho que levantar um profeta, e pegava o profeta e botava em pressão. E o profeta metia o dedo na ferida e dizia, vocês estão errados, todo mundo em apostasia, está tudo errado. Aí nós vimos que é uma história da terra. Mas hoje você não pode falar em apostasia, em rebelião de coragem, não pode falar de pecado dentro do povo, e se você falar, você está errado. Então, a boca do profeta morreu. Hoje os profetas são calados e mortos, sabe como? Se eu e você pregar Isaías, Ezequiel, etc, etc, nós somos a boca do profeta, então hoje não vai pregar mais não. Não convida, não chama, está proibido, está proibida. O profeta já é calado assim. Ouvir do Pai de amor eterno, de que eu estou errada, de que eu preciso mudar, não gosto disso não, eu prefiro não ouvir isso não, eu prefiro deixar do jeito que está, porque ele é amor, ele é misericórdia, e é verdade. Misericórdia tem uma justiça, tem uma linha a ser percorrida. Okay? Seus opositores não tinham argumentos bíblicos, usavam de zombaria. O mesmo ocorre hoje. Verdades bíblicas impopulares, ridicularizadas. Por quê? Porque muitos preferem estar confortáveis. Muitos preferem ouvir você pregar que pode pecar, até Jesus voltar e está tudo. Muitos preferem você ouvir você pregar que é possível guardar mandamento. E isso é uma incoerência no nosso meio. Por quê? Porque defendemos a ação de que somos o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E nos púlpitos hoje é pregado de que é impossível guardar. Que coerência é essa? Então eu já não sou mais parte dessa missão. Como povo, como instituição, já que hoje é impossível guardar os mandamentos. Você percebe a incoerência? Isso é muito sério, gente. Hoje, verdades bíblicas estão se tornando impopulares dentro do nosso meio. Finalizando, os que esperavam a profecia do Cristo eram perseguidos e extremista disso. O povo fiel do fim, né? Vamos botar aqui no tempo de hoje. O povo fiel do fim de hoje enfrenta zombaria e oposição. Permanece firme. E a sua entender que se eu me posicionar de fato ao lado da verdade do Espírito, é um caminho solitário. Eu vou sofrer oposição, eu vou ser esquecido, eu vou ser zombaria, mas devemos tudo permanecer firmes. Foram aí os profetas e muitos outros, inclusive personagens escritos aqui na história. O relato mostra que personagens reais. O relato mostra que o Eterno sempre dá sinais. Levanta a mensagem, cumpre sua palavra e dirige com precisão. Mas também revela que muitos rejeitam a verdade por tradição, orgulho, laodiceia ou medo. Zombaria será novamente uma arma contra os fiéis. Um poderoso movimento final surgirá em 1840 e 1894. Apenas quem ama a Bíblia acima das ordens reconhecerá os sinais. A Bíblia diz que Satanás fará sinais e prodígios se possível os escolhidos ou os eleitos. Quem são esses escolhidos e eleitos? Tudo a Bíblia, que está ali com todas as características de ser escolhido, de ser eleito, mas não estuda, fica atrás de opiniões humanas, porque o meu pastor falou, porque o Papa falou, porque esse crânio falou.
sabe que o testemunho conta bem claro que em 1888 a mensagem foi negada, não foi aceita. Entende? Por quem? Por esse povo que são hoje, ou melhor, que ecoa do passado para hoje. Estamos estudando as escrituras de Miller, entendendo a gente de advertir, ou estamos repetindo o erro dos que zombaram e rejeitaram a advertência? Que situação eu estou? Entendo a necessidade de falar, o ímpio, você está no mau caminho, no caminho errado. Isso aqui não agrada a Eterno. E você, isso aqui está errado. Volta para a Bíblia. Ou eu estou vendo tudo isso acontecendo, estou rejeitando essa advertência para mim, primeiro para mim, como o Giovanni falou, primeiro para mim. Eu estou rejeitando isso. Aí eu me unir com quem está rejeitando. Okay? Vou me unir com quem está rejeitando. Não, mas eu não rejeito. Eu estou aqui junto, eu não rejeito. Rejeita, se está se unindo, nós temos que entender, para finalizar mesmo, de verdade agora. Lá. Só existem desde a história da Terra. E nos últimos dias, agora no nosso tempo, isso é uma realidade. Dois, os que querem de fato conhecer a força e poder, né? Força e poder no Eterno, Santo Espírito, para fazer a vontade dele, mesmo errando, mesmo caindo, mesmo se sentindo fraco, mas reconhecendo que através do poder e força dele, de você, entendeu? Viver a primeira evangélica, temer a Deus, temer, obedecer, de fato, entender o tempo em que nós estamos em juízo e adorá-lo, ou seja, uma reforma de vida, onde eu cai na vida porque eu não aceito mais a adoração que é colocada, a distorcida, o estilo de vida que hoje a igreja vive, parecido com o mundo. Okay? Então, aí cai Babilônia para mim. Nesse, né, a terceira mensagem, eu estou preparado, dentro desse contexto, para não receber a marca da besta. E eu entendo, a partir de 18.4, que eu devo sair do sistema. Ok? Ou, não é bem assim, não precisa disso tudo, está tudo certo, confio na minha religiosidade, que é o suficiente, tá? E eu não quero ficar só. Só e agora vou fazer o quê? Não quero. Então, um caminho estreito, tá? E leva a preparação, santificação, e leva a preparação para a eternidade. O outro caminho é largo e abre concessões, onde eu vou um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, certo? Vou estar no meio dos irmãos. Que bom que não. Aquele lema do desbravador de Deus, só que este caminho leva à salvação eterna. Então, nós temos duas opções. Eu entendo que eu vivo, que eu devo viver, sim, a estrita obediência, mas eu também gosto de estar com os irmãos, eu também. Isso é necessário. Isso faz bem ao coração. Porém, está agradando ao Eterno? Não está, meu querido, minha querida. Estamos correndo risco de se perder, tanto quanto aquele que é o perverso, que é o ímpio, que tem a luz e não vive. Então, que neste sábado, você e eu possamos refletir
nessa condição? Decisão estou tomando? Que passos estou dando para o caminho, para a porta estreita, ou o caminho largo, para não perder, não andar sozinho, para não perder a amizade? Fala quem levantou a mão, Deraldo. Sábado. Nós temos que tomar muito cuidado com esse pensamento de pensar que a igreja é organização. A igreja não é organização. No livro Mensagens Escolhidas, a gente fala que a igreja de Deus não é uma grande com catedral, etc, etc. A igreja de Deus é, Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Certo? Então, a organização, a irmã White fala que ela já deixou de ser o povo de Deus, vamos dizer assim, desde 1888. Agora, dentro da organização, dentro da Igreja Assembleia, dentro do catolicismo, dentro do espiritismo, dentro qualquer religião que você pensar aí, dos muçulmanos, dos hindus, do pessoal do Japão lá, shintoísta e etc, etc, tem gente sincera. E eles precisam sair da organização para se tornar o povo de Deus. Porque se eu me colocar e ficar lá dentro, bebendo desse vinho de Babilônia, a Bíblia diz que eu vou ser contaminado e eu vou sofrer as pragas. Sai dela, prove meu, para que você não seja participante dos flagelos que vai cair sobre Babilônia. Então, nós temos que abrir o olho para isso. Isso é muito forte, isso é muito sério, isso é muito profundo, e necessário que entendamos isso. Porque, olha só, eu aplico tudo de erro ao outro. Eu aplico tudo de errado a outra denominação, a outra instituição, a outra religião. E aí eu pego por Apocalipse 18:4 e digo assim, todo mundo precisa sair e vir para cá? Não. Haverá um só rebanho, um só pastor, porque todos ouviram. Gente, é simples. Quando o Messias, o nosso Salvador, voltar com os seus anjos, ele vem buscar instituição, religião, ele vem buscar as ovelhas. Indivíduos. Para pessoas. E se eu parto desse... Eu não enxergava assim, mas agora se eu parto desse princípio, então eu tenho que me preparar, porque nós somos catequizados a entender, como as outras religiões, como a Igreja Romana, de que eu tenho que estar na igreja, mas quando eu percebo que a igreja sou eu, quando eu percebo a missão que eu tenho de preparar o povo, quando eu entendo que o Eterno vem buscar pessoas fiéis, entende? E aí agora a responsabilidade sobre mim é aqui, ó, do último pedacinho do parágrafo 50. Tem meios e talentos empregados em caluniar, olha só, hein? Aqueles cuja única ofensa era guardar com júbilo o retorno de seu Salvador e esforçar-se e exortar outros a se prepararem para o seu aparecimento. Esse era o povo que era perseguido, que era caluniado, que era zombado. Ó, viver uma vida sã. Busca viver isso para tu ver se tu não é zombado, caluniado, perseguido, difamado e esquecido. Vai! E glória ao Eterno por isso. Porque se isso está acontecendo comigo e com você, estamos no caminho certo. Mas se estamos amigos de Deus, amigos de todos, cuidado, cuidado. Então, que o Senhor nos abençoe neste dia, ou melhor, permitamos sermos abençoados como Ele quer, derramar bênçãos especiais neste dia, em mim, para mim, né? Nossa vida como um todo e para você também. Algum voluntário para fazer a oração final? O Geraldo, que nunca mais apareceu, faz a oração final para a gente hoje, vá. Oro sim. Oro sim. Eu vou me ajoelhar aqui, se vocês quiserem. Oremos. Querido Pai, louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor.
Te agradecemos pela noite de descanso e por estarmos vivendo as horas sagradas do teu santo dia. Senhor, queremos que nesse dia continuemos a louvar o teu nome, a honrar o teu nome, a vivermos o cristianismo como o Senhor quer, porque essas 24 horas te pertencem, não pertencem a nós, nem um segundo. Então nos ajuda com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, honrarmos o teu nome. Queremos te pedir, Senhor, sabedoria, e a sabedoria é ter Cristo no coração, porque Cristo é a sabedoria, como diz Provérbios 8. Então, Senhor, nos dá o poder do teu Filho, o caráter do teu Filho, os dons do teu Filho, que cumpra-se em nós o que Jesus fez com os discípulos em João 8:22. Sopra sobre nós virtude, poder, amor, paz, longanimidade, domínio, sabedoria, paciência. Sopra sobre nós os frutos do teu Espírito, Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos viver a vida que Jesus viveu, amar como Jesus amou, viver como Jesus vivia. Nos dá, Senhor, o caráter do teu Filho em nossa vida. Sem isso, nós não vamos conseguir nada. Cristo em nós é a esperança da glória. Possamos abrir os nossos olhos para isso. Ó Senhor, também queremos te pedir uma bênção especial sobre os nossos familiares, Senhor. Tem pessoas enfermas fisicamente nas nossas famílias, que precisam do teu auxílio. Tem pessoas também enfermas espirituais que precisam ser alcançadas. E usa-nos para alcançarmos essas pessoas, esses entes queridos. E também os nossos vizinhos. O Espírito de Profecia diz que a nossa primeira missão começa em nossa casa, e depois na rua onde moramos, depois no bairro, e assim por diante, até alcançarmos os confins da terra. Agora, sozinhos nós não vamos conseguir, porque a tua palavra diz que sem mim nada podemos fazer. Mas também Filipenses 4:13 diz que com Cristo nós podemos todas as coisas. Vencer todas as dificuldades, vencer o pecado e honrarmos o teu nome. Nos dá um dia na tua companhia, perdoa se nessas primeiras horas falhamos contra ti, pecamos, tenha misericórdia de nós e nos purifique pelo sangue de Cristo. Queremos pedir que o Senhor esteja também com o teu povo em toda a face da terra, iluminando, abençoando e guardando. Nos dá o teu Espírito, Senhor, nos guia e nos guarda. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meu querido. Gente, os parágrafos de amanhã estão fortes, viu? Não percam, não. Amanhã tem muita coisa na sequência aí para a gente ver. E tenhamos tudo às 15 horas. Tudo aí. E hoje de tarde vai ter. Vai sim, Cris. Ela falou que vai. Parou, aí voltou. Vai ter, Cris. Viu? Vou botar o link lá no grupo.